E agora nós começamos. Eu vou começar com uma história. E eu preciso que você preste muita atenção nessa história, porque ela é importante. Eu tenho certeza que você já conhece essa história. Mas presta atenção nela. Algo muito profundo nela. Havia uma menina que tinha uma avó que morava numa floresta. E um dia a mãe dessa menina disse para ela: filha, você poderia levar uns doces para a vovó? Que, caso você não tenha notado, não é diabética. Uma avó saudável. E essa menina diz: sim, mamãe, eu vou levar os doces para a vovó. E a mãe diz: no entanto, cuidado, filha, não vá pela floresta. Porque na floresta há um lobo mau. E se você for pela floresta, o lobo mau vai pegar você. E então aquela menina diz: tudo bem. Mas como toda menina, toda filha, ela distraiu-se pelo caminho, demorou um bom tempo passando a maquilagem. E aí ela, com medo de se atrasar, ela resolveu ir pela floresta. E ali ela foi perseguida pelo lobo. O lobo ficou sabendo que ela estava indo para a casa da vovó, foi à frente dela e, chegando à casa da vovó, ele comeu a vovozinha. Quando a menina chega lá, ela nota que estranho está a vovó, que orelhas grandes você tem, era para te ouvir melhor. Eu não vou poupar os detalhes, porque acho que vocês já entenderam que nós estamos falando da história da Chapeuzinho Vermelho. Quantos aqui basearam a sua vida na história da Chapeuzinho Vermelho? Quantos aqui basearam a sua vida do tipo: olha, essa foi a história que eu vi que marcou a minha vida. Depois que eu ouvi a história do Chapeuzinho Vermelho, eu nunca mais fui o mesmo. Quem aqui alguma vez, ou até hoje, não entra numa floresta porque pensa assim: pode haver um lobo ali. Se você parar para notar, essa é uma das histórias mais conhecidas. Mas ninguém pensa nisso quando está numa floresta, a não ser que você seja alguém que precisa de um tratamento médico, talvez. Uma recomendação médica, um tratamento para alguns traumas que precisam ser tratados. Mas dificilmente alguém em algum momento da vida pensa assim: poxa, eu não vou entrar numa floresta porque... Ou então ninguém pensa: puxa, eu estou indo visitar a minha avó, mas será que um lobo não chegou antes? Ninguém entra na casa da vovó e fica olhando para a avó pensando: será que é minha avó mesmo um lobo? Ninguém faz isso. Por quê? Porque essa é uma história até escrita para ensinar algumas coisas para as crianças, mas a gente não baseia a vida nisso. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque uma grande parte dos cristãos espalhados pelo mundo tem a mesma postura ao ler a Bíblia do que se estivesse lendo a história do Chapeuzinho Vermelho. Do tipo: eu vou ler essa história até é legal, tem umas coisas legaisinhas na história, tem um pouco de emoção, tem morte, tem traição, mas eu simplesmente vou ler de uma tal forma que quando terminar, eu vou pensar assim: puxa, foi uma boa história para ler antes de dormir, mas agora eu vou fechar isso, esqueça, e ninguém vai basear a vida nisso. No entanto, há uma profunda diferença entre qualquer história, seja ela do Chapeuzinho Vermelho ou qualquer outra história, e o que a Bíblia diz. Na história da Chapeuzinho Vermelho, quando há uma informação de que há um lobo na floresta, você simplesmente diz: oba, há um lobo na floresta, então nós vamos ter aventura nessa história. No entanto, quando a Bíblia diz há um lobo na floresta, preste muita atenção, porque disso depende a sua vida. A Bíblia não trata de assuntos superficiais de uma forma que, se eu ler e não colocar em prática, simplesmente a vida continua do mesmo jeito. Não, esse não é o tipo de leitura que nós temos que ter, ou o tipo de postura que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus traz alguma informação, é porque Deus sabe que aquela informação é fundamental e importante para a sua vida, em qualquer área dela. Então, por isso, quando a Bíblia fala algo sobre a forma como nós trabalhamos, lembre-se, isso é importante para o seu trabalho. Se a Bíblia diz algo a respeito da nossa família, lembre-se, isso é assunto de vida ou morte no quesito família. Se a Bíblia diz algo sobre a nossa postura moral e ética, disso também depende a nossa vida. E eu também estou dizendo isso porque nós estamos diante do livro de Atos, e o livro de Atos tem uma série de histórias. Histórias atrás de histórias. Vão acontecendo milagres, vão acontecendo sinais, a ação do Espírito na igreja que está começando a florescer. E um dos grandes perigos é nós olharmos para o livro de Atos e pensarmos assim: são histórias muito legais que aconteceram no passado e ficaram no passado.
São histórias que têm a ver com nossos irmãos e irmãs que viveram de uma maneira muito emocionante, mas que, vamos combinar, não tem muito a ver com a gente hoje. Porque nós estamos numa outra realidade, numa outra fase, com uma igreja com uma cara totalmente diferente daquela cara. Aquela igreja era muito com cara de judaísmo, nós hoje somos uma outra igreja. Enfim, nós começamos a ler o texto como se aquele texto não tivesse nada a ver com a nossa vida. E essa é uma grande mentira. Talvez uma das grandes ciladas do inimigo contra a nossa alma é fazer com que você leia a Bíblia. Leia, não tem problema. Leia a Bíblia de uma tal forma que ela não modifique a sua forma de viver a vida. Leia a Bíblia como se você estivesse lendo qualquer outra história, com qualquer outras informações ou mais. Leia a Bíblia como você lê um manual de instruções. Manual de instruções ninguém lê inteiro. Você lê os pontos que interessam para dar certo, ligar o cabo no lugar X ou o outro no lugar Y para funcionar do jeito que você quer, o eletrodoméstico que você comprou. Mas a leitura da Bíblia não é uma leitura que nos ensina a conectar pontos certos para que as coisas funcionem. A leitura da Bíblia é algo que instrui a nossa vida para nos mostrar a vontade de Deus para nós ontem, hoje e sempre. E disso depende a nossa vida. O texto de hoje tem uma série de informações importantes que precisam moldar a nossa vida como igreja de Jesus no mundo que nós estamos vivendo. O texto de hoje é o de Atos 11. Lembrando que Pedro pregou lá para os gentios, Pedro recebeu uma visão no capítulo 10, dizendo, olha, vai aparecer um cara aqui, vai na casa dele, mas era um cara que um judeu como Pedro não ia na casa porque considerava alguém que não era da mesma estirpe religiosa, era alguém meio indigno. E aí eu estou só lembrando do que a gente conversou na semana passada para dar um link para o que vem aqui. Pedro acabou de pregar para uma família inteira que se converteu, foi batizada, só que essa família era uma família dos gentios. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. E você precisa lembrar que no começo da igreja, é um senso comum pensar o seguinte, os seguidores de Jesus vão continuar sendo judeus. E se você não for um judeu e quiser seguir a Jesus, então você vai ter que se converter ao judaísmo e seguir a Jesus dentro do judaísmo. Então muitos diziam, olha, para você seguir Jesus, você precisa ser circuncidado, porque você se torna um judeu e passa a seguir Jesus dentro do judaísmo. Muitos dos primeiros cristãos jamais tinham a ideia de que o evangelho ia chegar às pessoas que não eram da religião judaica. Eles achavam, pode chegar a essas pessoas desde que elas se convertam ao judaísmo. Aí Pedro foi para a casa de gentios, pregou para eles, os batizou e disse que não, vocês continuam sendo gentios, vivendo como não-judeus, mas agora seguindo a Jesus. E isso despertou uma série de coisas que nós vamos ver acontecendo agora no capítulo 11. Diz assim o texto, os apóstolos, informação importante, os apóstolos eram aqueles caras que andaram com Jesus 3 anos do lado dele. Viram os milagres, ouviram as palavras, estavam por dentro de tudo que estava acontecendo. Gente graúda no ministério. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, principalmente ali na região de Jerusalém, ouviram falar que os gentios, o pessoal que não era do judaísmo, também haviam recebido a palavra de Deus. E eles ficaram felizes? Não. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, de volta de onde ele estava pregando o evangelho para os gentios, os que eram do partido dos circuncisos, ou seja, do partido daqueles que diziam que para seguir a Jesus tinha que ser circuncidado, ou seja, tinha que ser judeu, o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A igreja nem tem muito tempo de vida nessa época. A igreja está começando, está nas suas primeiras décadas. Mas você olha para esse texto e você vê que já tem ali o partido dos circuncisos. Essa coisa de partidarismo dentro da igreja, essa coisa de querer formar um grupinho para defender conveniência denominacional, é uma das coisas mais antigas que existem. Nós, quando olhamos para esse texto, precisamos lembrar que nós devemos ter um cuidado muito grande ao lidar com as tradições. Há tradições no cristianismo que devem ser preservadas até o fim. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos, nesse culto, participar da ceia. A ceia é uma tradição, mas é uma tradição que deve ser preservada.
Por quê? Porque Jesus estabeleceu que nós deveríamos celebrar a ceia até o dia em que ele voltasse. E quando ele voltar, nós participaremos da ceia com ele. Mas ele disse, façam isso quando vocês se reunirem. Então é uma tradição? É uma tradição, mas é uma boa tradição. Uma outra tradição cristã, por exemplo, é batizar as pessoas. Nós batizamos as pessoas e fazemos isso porque Jesus disse que nós deveríamos batizar as pessoas. É uma tradição? É uma tradição. É importante lembrar que não apenas o fato de existir uma tradição faz de nós tradicionalistas. Nós podemos ser extremamente tradicionais em algumas coisas e conseguir tratar com leveza outras, mas há algumas que nós não podemos abrir mão. Ninguém em sua consciência vai dizer assim, não, eu acho que a igreja não tem que batizar mais. A igreja, sei lá, não precisa fazer isso. Jesus disse que nós deveríamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra tradição você está exercendo exatamente agora. Você está cultuando a Deus. Culto é uma tradição. Só que culto existe na Bíblia desde o começo e até o fim dela. Tanto é que lá em Hebreus, já no começo da igreja, no primeiro século da igreja, o autor aos Hebreus tem que escrever assim, olha, não deixem de congregar como já é costume de alguns. Porque já naquela época havia gente dizendo assim, eu não sei se tem que congregar mesmo, se tem que fazer parte dos cultos da igreja, sei lá, eu posso cultuar a Deus em casa. Olha, você não pode cultuar a Deus em casa, você deve cultuar a Deus em casa. Da mesma forma que também deve cultuá-lo em comunidade, porque as duas coisas são estabelecidas pela palavra de Deus. E quando você fica fraco em qualquer uma delas, você começa a se colocar numa situação de perigo espiritual. Então tenha muito cuidado com isso. Culto é uma tradição? É uma tradição. Nós devemos abrir mão dessa tradição? Não devemos. Mas há outras coisas que são tradições, mas que devem ser pensadas. Por exemplo, quando a Bíblia é escrita, as pessoas que participavam dos cultos usavam que tipo de roupa? Você já parou para pensar nisso? Os caras que estão escrevendo tudo isso usavam que tipo de roupa? Muito diferente da roupa que nós estamos usando agora. Nós poderíamos estabelecer, por exemplo, que a roupa a ser usada é a roupa do primeiro século. Muitos homens aqui deveriam estar usando o quê? Saia. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, eu gostaria de dar um testemunho. Não tem nenhum homem aqui de saia. É até importante dizer isso, porque as pessoas pensam que talvez, de repente, então não tem nenhum homem de saia aqui. Olha aí. Nós estamos de calça. Eu, às vezes, dependendo do lugar que eu vou, quando eu digo para as pessoas que eu prego no culto de domingo da minha igreja, de jeans e camisa, as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Aqui. Estou aqui. E as pessoas dizem assim, mas essa é roupa de culto? É. Para mim é. Para nossa realidade é. Mas e a tradição? Qual tradição? Em qual lugar das Escrituras está dito, por exemplo, que terno e gravata é a roupa de culto? Não está dizendo. Da mesma forma que também não está dizendo que não é. Então, se você se sente bem com terno e gravata, cultue a Deus com terno e gravata, sem problema nenhum. Apenas não estabeleça que essa é a roupa de culto. Se você se sente bem de social louvando a Deus, louve a Deus de social. Mas lembre-se que o importante é como o coração está louvando a Deus, e não a roupa que o nosso corpo está usando. Porque talvez, inclusive, nós precisemos lembrar que o melhor louvor, às vezes, nem do nosso coração, nem sai no templo, sai no banheiro. Quantos aqui louvam a Deus no banho? Não sei se alguém aqui gostaria de dizer. Louva a Deus. Você canta lá um louvor, a gente desafina no banho, aquela coisa toda. E, de repente, Deus pode estabelecer que, puxa, nessa semana, o momento que você melhor me louvou foi no banho. Como é que você estava? Provavelmente, se você é uma pessoa normal, pelado. Há algumas tradições que devem ser mantidas. Outras que simplesmente devem ser pensadas à luz do tempo em que nós vivemos. Nós cantamos esse tipo de música que nós cantamos aqui. Mas se você for agora numa igreja africana, lá no interior da África, você acha mesmo que eles vão estar cantando isso? Eles podem até estar cantando isso, mas vai ter um ziriguindum diferente do que a gente está fazendo aqui. Vai ter uns tambor, vai ter uns atabaque, o pessoal vai estar dançando para lá e para cá. Quem já viu vídeos e quem já esteve lá sabe do que eu estou dizendo.
E nós não podemos dizer que eles estão louvando do jeito errado e nós do jeito certo. Eles têm a cultura deles fazendo isso e nós temos a nossa cultura fazendo de um outro jeito. E se todos estão louvando a Deus e bendizendo ao Senhor com o coração em Jesus e centrados em Jesus, Deus está sendo glorificado e é isso que importa. Nós precisamos, e olha que interessante, já tinha briga partidária. E eu tenho muita tranquilidade de dizer isso numa época em que a Igreja de Jesus conseguiu ser dividida por anti-Lulas e anti-Bolsonaros. É um absurdo que irmãos que até o ano passado viviam em profunda comunhão e participando da ceia, hoje não se falem mais porque um votou no outro e o outro votou em um. A Igreja de Jesus dividida pelos prós e anti-Bolsonaros. Pelos prós e anti-Lulas. E pessoas sendo medidas em sua ética e comprometimento com qualquer coisa a partir do comprometimento partidário. Isso é um absurdo e um escárnio, isso é algo demoníaco. Se nós, como cristãos, tratamos o outro irmão em Cristo como sendo um irmão de menor importância ou de menor valor, porque simplesmente ele não concorda com os nossos pressupostos doutrinários, nós colocamos os nossos pressupostos políticos, então nós colocamos os nossos pressupostos políticos acima daquilo que a palavra de Deus diz que nos une. E o que nos une é a cruz, e a cruz é maior do que PSL, a cruz é maior que PT, a cruz é maior que PSDB, a cruz é maior do que qualquer porcaria de partido que já existiu, existe ou vem existir nessa coisa chamada Brasil. E é um escárnio a fé evangélica ver gente que deixou a igreja por causa de disputas políticas. Só há uma coisa legítima que justifica um cristão deixar qualquer igreja local, quando aquela igreja local deixou de seguir a Bíblia. Se a sua igreja local deixou de seguir a Bíblia e pregar a Jesus, é seu dever fugir dali, porque é enrosco, é encosto. Mas enquanto isso, não deixe que coisas menores, porque nós precisamos considerar essas coisas menores, façam que a gente comece a olhar o outro com desdém pelo simples fato dele não pensar como nós pensamos. Ah, mas que você está dizendo isso, mas você acha que o governo é bom? Deixa eu dizer uma coisa, eu não acho que o governo é bom. Aliás, eu não acho isso desde quando me entendo por gente. Porque me diz aí, qual governo foi bom? Que isso? Ah, mas você acha que no Brasil não tem falcatrua? É claro que tem. Há poucos meses, cada um daqui, que tem um rendimento superior a 2.000 alguma coisa, teve que declarar imposto. Eu não conheço imposto de renda da maioria dos que estão aqui, porque eu só conheço o meu. E o da minha esposa. Mas eu posso garantir para você, muita gente dessa igreja sonegou imposto. Muita gente dessa igreja pegou recibinho de médico que não foi para médico coisa nenhuma. E colocou lá, para ter desconto. Muita gente dessa igreja, se a Receita Federal fizesse devassa, ia preso. Eu estou falando dessa igreja porque eu sou pastor dessa igreja, mas vale para qualquer igreja que estiver assistindo a gente, para qualquer um. O problema não é que trocou liderança política. Porque o que a gente precisa é trocar povo. Se não trocar povo, vai dar ruim. E mais, a Bíblia diz, inclusive, que uma grande parcela de culpa de desgraças políticas, sociais em qualquer país, tem a ver, inclusive, com a igreja. É por isso que está estabelecido na palavra o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, virei e sararei a sua terra. É interessante notar que na Bíblia está estabelecido que o bem da nação tem a ver com a fidelidade do povo de Deus vivendo naquela nação. É por isso que Deus diz para o povo dele que estava vivendo no exílio na Babilônia: orem pela paz da Babilônia. Orem pela paz, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade para onde eu levei vocês. Na Babilônia, o povo de Deus, no exílio, o povo de Deus é convidado a viver com integridade. Agora me diz, a gente olha para o povo evangélico brasileiro hoje e é difícil ter esperança. É difícil ter esperança. Mas é claro que para nós é muito mais fácil jogar desesperança no colo do outro, porque enquanto a gente joga desesperança no colo do outro, nós não precisamos olhar para o espelho. E o que a igreja evangélica precisa fazer é olhar para o espelho.
Nós precisamos parar de procurar os demônios nos outros e passar a olhar para o espelho, porque às vezes diante do espelho tem um demonião lá aparecendo. E essa é uma postura que nós precisamos ter em humildade. É triste imaginar que meses e meses depois das eleições do ano passado, e muitos meses depois que esse governo começou, ainda irmãos e irmãs em Cristo precisam sentar e pedir perdão uns aos outros. Porque estão se tratando de maneira indigna por aqueles que estão lá ou não estão lá, e indignamente continuam se mantendo e vão continuar se mantendo, porque são reflexo do povo brasileiro. E como brasileiro, nós podemos dizer isso. O jeitinho brasileiro é coisa nossa. É uma desgraça nossa. Esse povo está tentando fazer jeitinho com a espiritualidade. Nós somos do partido dos circuncisos. Quem você pensa que é, Pedro? Você entrou na casa de um cara que não é dos nossos. Porque, claro, coisa que começa ali, devagar, pequena, vai aumentando no coração da gente, até que a gente chega a um ponto, e ao escárnio de dizer, quem você pensa que é para entrar na casa de alguém que não é dos nossos para pregar Jesus? Aí a Bíblia diz, então, que Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Porque não adianta ficar brigando que nem um tonto no Facebook, ou mandando indireta no Facebook, porque há coisa muito mais importante para fazer. E aí Pedro poderia dizer, quer saber? Vamos caçar sapo vocês, vou dar um unfollow. Pedro podia dar um follow ou dar um dislike. Mas sabe por que Pedro não dá um follow? Porque ele é maduro. E gente madura conversa. Gente imatura vira cara. Falou aquela coisa, nunca mais converso. Quem fala isso é adolescente. Talvez o adolescente olhe e fale, nossa, que pessoal imaturo, né? Olha, que vergonha. Nossa, lá na classe, quando acontece isso, a gente dá o dedinho. Aqui eles ficam brigando, não se olham mais. Aí Pedro não vai dar unfollow. Pedro não vai brigar. Ele sabe que ele tem coisa mais importante para fazer, que é explicar o que Deus está fazendo. E explicar o que Deus está fazendo é muito mais importante. O problema é quando a gente está tão conectado nas coisas que não prestam, que a gente não está entendendo e nem vendo o que Deus está fazendo. E nós chegamos a um ponto tão complicado da fé evangélica, que nós, como povo evangélico, temos dificuldade de ver e entender o que Deus está fazendo. Quer ver só? Quando foi a última vez que Deus incomodou você? Mas incomodou mesmo. Daquele ponto de você perder sono. Quando foi a última vez que Deus incomodou você de uma tal forma que você perdeu a fome? Eu estou usando esse exemplo porque isso para mim é importante. Mas para você pode ser sono, para você pode ser qualquer coisa, não importa. Quando foi a última vez que Deus incomodou você? Se faz relativamente um bom tempo, provavelmente você precisa se converter de algumas coisas. E se arrepender de uma série de outras. Porque não há nenhum relacionamento saudável com Deus que não inclua uma série de desconfortos diários. Simplesmente quando você abre a sua Bíblia e lê. Porque se você lê diariamente 2 ou 3 páginas da Bíblia, você deve se sentir mal. E não importa, você pode ler Cantares, você já se sente mal. Você pode ler, Levítico, você se sente mal. Porque você vai olhar para a Bíblia e vai notar o que Deus estabeleceu, de como as coisas deveriam ser e como nós temos feito as coisas serem. E há uma profunda diferença entre uma coisa e outra. Mas nós vamos vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão doentes. Não sei quantos... Hoje nós temos essa coisa de influencers. Como é que é isso mesmo o nome? Digital influencers. Digital influencers. O meu inglês é de Massachusetts, então talvez por isso ele fique um pouco enrolado. Ele é da região sul de Massachusetts, onde vivem muitos brasileiros mesmo, então é mais português. Parece português, mas não é. Aí tem os digital influencers que moldam a nova geração. Eu não sei quantos viram o que aconteceu com uma delas, no Rio de Janeiro, há poucos dias. Uma dessas influencers que cometeu suicídio um dia depois de ter casado consigo mesma.
Ela foi deixada pelo noivo um dia antes do casamento, resolveu continuar o casamento, casou consigo mesma e cometeu suicídio no dia seguinte, 24 anos. Se você ouve algo assim e lê algo assim, e como cristão isso não mexe com você, você precisa arrepender-se do pecado da alienação, da insensibilidade. O nosso mundo está doente. O nosso mundo padece longe de Cristo. E cristãos estão sentados assistindo tudo acontecer como se nós não tivéssemos nada a ver com tudo o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que sim, nós temos sempre tudo a ver com tudo o que está acontecendo. Pedro sabe disso. Pedro sabe dessa realidade, então ele simplesmente coloca-se na frente de batalha. E eu não vou ler os próximos, eu vou dar trabalho para o Paulo agora, porque eu coloquei o texto aqui, mas eu não vou ler uma boa parte do texto, porque é repetição do texto da semana passada, em que Pedro vai explicar para o pessoal o que aconteceu. Então, Paulo, vamos lá, nós vamos pular alguns versículos aqui. Falou céu segunda vez, pode passar, falou. Tem uma mensagem, toda sua casa, todo mundo converteu, passou. Aí, tem. Aí no final, deixa eu acertar aqui também, peraí, opa. Aí no final, veja o que Pedro diz. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro explica a partir do que Deus lhe mostrou e diz, se Deus mostrou isso, eu não vou me opor a Deus. Mas pense, era o que Pedro achava que Deus ia fazer? Não era o que Pedro achava que Deus ia fazer. Mas Pedro sabia de uma coisa, mesmo quando eu não estou em acordo com o que Deus está fazendo, é Deus que ganha. Não há nenhum momento da minha vida em que eu vou dizer para Deus, Deus, eu não acho que é assim, e Deus vai dizer, olha, pensando bem, você está certo, não é assim, eu estava errado. Eu peguei uns conselhos de uns anjos aqui, os anjos estavam tudo atrapalhado e deu errado. Isso não vai acontecer em nenhum momento da nossa história. E aí o texto continua. Ouvindo isso, o pessoal do partido dos circuncisos, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. É interessante notar como eles estavam abertos à manifestação do Espírito a partir do momento em que eles compreenderam. Esses caras simplesmente, há poucos minutos, estavam dizendo, o que você pensa que é para entrar na casa de um gentio? E depois de Pedro dizer o que Deus fez, o que eles fizeram? Eles tiveram a dignidade de louvar a Deus. E louvaram a Deus porque eles entenderam, nós estávamos errados. Pedro, se Deus está fazendo isso, nós não vamos mesmo nos opor ao que Deus está fazendo. Nós não vamos querer estar à frente de Deus quando Deus estiver passando. Nós queremos caminhar com Ele. Ora, se Deus está agindo, então nós não vamos nos opor também. Agora, o importante é, o que é necessário para entendermos se algo vem mesmo de Deus? Porque senão a gente vai começar a dizer que é de Deus o que não é de Deus, e que não é o que é, e vai virar uma bagunça. Então eu gostaria de deixar para você 4 questionamentos que você deve ter para entender se algo vem mesmo de Deus para a sua vida ou não. A primeira pergunta que você tem que fazer, aquilo que está acontecendo é autorizado pela Bíblia? Se é, tudo bem. Se não é, mas nem pensa. Não tem muito o que discutir. Porque se a Bíblia diz X, é X. Se diz Y, é Y. Só que nós chegamos a um ponto que a gente começa agora a querer discutir o nosso ponto de vista com a Bíblia para tentar usar desculpa para a nossa safadeza. Ai, mas sabe, é que eu tenho um ponto de vista diferente sobre esse aspecto das Escrituras. Por exemplo, é muito comum hoje cristãos terem divergências a respeito do que a Bíblia diz sobre sexualidade. Então, eu poderia ficar discutindo sobre a sexualidade bíblica, sobre essas coisas todas, mas eu vou propor um teste. Porque às vezes nós estamos reunidos e, sem colocar panos quentes, ou sem querer tapar o sol com a peneira, a gente sabe que tem um monte de gente fazendo sexo ilegítimo. É casado traindo a esposa, é esposa traindo o marido, é jovem transando que nem louco sem se casar e por aí vai. Vivendo a sexualidade ao Deus dará. Então se você é desse tipo de gente que pensa assim, não, porque eu acho que está certo. Então eu quero desafiar você a
Algo importante. Se você acha mesmo que isso é certo, nós vamos estabelecer a oração pós. Se você é casado, eu acho que você não vai ter problema nisso. Por exemplo, a próxima vez que você fizer sexo, você faz assim. Você pega a pessoa com quem você fez sexo e diz assim, vamos orar agradecendo por esse momento e vamos pedir mais? Se você é casado, você está pensando, oba, ganharemos um repeteco espiritual. Mas se você é uma pessoa que crê que o seu ponto de vista é o correto, e a Bíblia não fala o que fala sobre a sexualidade, você também não vai ter problema. Você vai simplesmente ter a coragem de dizer para Deus, Deus, eu acabei de transar com uma pessoa que não é minha esposa, não é o meu marido, e eu quero pedir que o Senhor abençoe, quero agradecer ao Senhor por ter dado esse momento a nós, e pedir que o Senhor nos ajude a continuar. Se você tem plena certeza do que está fazendo, você não terá nenhum problema em fazer essa oração. E eu espero com toda a força do meu ser que todas as pessoas envolvidas nesse tipo de sexo, nesse momento, estejam agradecendo de coração e pensando no hoje à noite. Quando você esperava voltar para casa e ter uma noite de amores e agora você pensou, ferrou. Mas se você pode fazer oração depois, isso vale para o trabalho também. Depois que você terminar o dia de trabalho, entrega isso para Deus e diz, Deus, todas as coisas que eu fiz no trabalho hoje foram para o Senhor. Se você pode fazer isso com tranquilidade, continue o seu trabalho. Faz o seguinte, se o seu trabalho tem relatório, não importa o que está lá no relatório, pega o seu relatório e fala assim, Deus, está aqui o relatório, eu quero apresentar como um presente para o Senhor. Porque esse relatório eu fiz para o Senhor. Se o seu trabalho tem foto, apresenta foto. Se o seu trabalho tem, sei lá, tá no Facebook, tá no Instagram, se você tem lá qualquer coisa do seu trabalho, qualquer coisa, sei lá, tirou uma foto almoçando com os amigos no trabalho. Você mostra lá, Senhor, está aqui, ó, isso aqui foi tudo para o Senhor. Se você pode fazer isso com muita tranquilidade depois de ter trabalhado o dia todo, continue. É referendado pelas Escrituras o que eu digo que é a vontade de Deus? Se é, vai em paz. Se não é, parou e não tem mais discussão. Segunda coisa, qual é o testemunho dado a partir disso? Quando a coisa toda termina, quem vai ser admirado e quem vai ser glorificado? A resposta a essa pergunta também vai determinar se algo vem de Deus ou não. Terceiro, os detalhes são claros. Porque na visão que Pedro teve, os detalhes eram bem claros. Pedro tentou, inclusive, lutar contra isso, mas ele diz 3 vezes, o anjo disse a mesma coisa. Os detalhes estavam claros, não havia dúvida. Deus não é o tipo de Deus que fica deixando dúvida para não deixar claro o que ele quer da gente. E em último lugar, o fato em si, de verdade, testemunha a Cristo Jesus e glorifica Jesus? Ou é um testemunho de nós mesmos e glorifica a nós mesmos? Eu nem vou falar o que eu pensei aqui, que é uma profissão que está em alta. Eu não vou falar. Estava até falando sobre ela. Começa com C. Eu vou falar que é uma profissão da moda aí. Que eu fico louco quando eu vejo os cristãos com aquele discursinho assim. Você pode, você consegue, você vai vencer. É professor. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Deixa eu dizer. Eu não estou dizendo que coach é ruim, senão daqui a pouco a sociedade dos coaches vai tentar me matar. Não estou dizendo isso, tem muito coach bom por aí. O ruim é quando o cristão acha que a solução dos seus problemas está no coaching. Se você, como cristão, acha que a solução dos seus problemas está no coaching, você precisa de um bom coaching chamado Jesus. Que é tudo no inglês, é Massachusetts. Isso é igual àquela época, que teve uma época, sério, a gente conta umas coisas aqui que o pessoal acha que é brincadeira, mas não é. Teve uma época que a gente começou a ouvir assim, de algumas pessoas da igreja, ai, os 50 tons de cinza salvou meu casamento. Como é que é? Ai, porque depois dos 50 tons de cinza, a gente passou até a transar melhor. Como se a Bíblia fosse culpada do cara ser ruim de cama. Desculpa estar dizendo isso, mas é que a gente ouve. Desculpa se a pessoa que está ouvindo pela internet aí quiser fazer um pi, não tem como fazer.
Fernando não tem? Não tem? Vai, faz assim mesmo. Beijo para todo mundo. Ai, porque como é que chama o cara lá? O Richard Gray, não? O Richard Gray. Ai, porque eu queria que meu marido fosse o Richard Gray. Ah, vá caçar sapo. Ah. Aí as pessoas falam isso pra gente, depois pastor infarta, não sabe por quê. A gente sofre. E que é isso? Você não precisa de Richard Gray, minha irmã, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para converter o seu coração ao seu marido. E você, homem, você não precisa de Richard Gray também. Que horror. Você precisa de Jesus convertendo o seu coração à sua esposa. Falei Cantares. Eu lembro que uma vez aqui na reunião de casais, a gente fez aqui duas reuniões seguidas de Cantares. Cantares sem censura. Oh, que beleza. Tem uma criançada até hoje correndo aqui, tudo filho dessa série. E eu não estou exagerando. Isso não é exagero, isso é verdade. Nós precisamos voltar a acreditar que a Bíblia é suficiente, que Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra muleta em nenhuma área da vida. Jesus é suficiente. Vamos voltar para o texto. Pronto. Se você tem alguma crítica a fazer sobre isso, você pode mandar o seu e-mail para nando. Não. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Nós tratamos esse texto na primeira parte da série de Atos do ano passado. E eu apenas quero lembrar que a mão do Senhor estava com eles por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Estevão morreu, foi martirizado, e Deus usou isso para a glória dele. Porque não há nenhum acontecimento na história que consiga pegar Deus de surpresa, não há nenhum acontecimento na história que não esteja debaixo da mão bondosa do nosso Deus. Deus sabe todas as coisas e Deus continua sendo bom. E o texto diz: notícias desse fato, olha que fantástico que vai acontecer agora. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Aquele mesmo pessoal que agora há pouco estava dizendo assim: Pedro, você está louco de pregar aos gentios? Pedro disse o que estava acontecendo, eles louvaram a Deus, e agora eles ficaram sabendo desse movimento da pregação do evangelho ali na região de Antioquia. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, e então eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Veja que espetacular isso que está acontecendo. A igreja de Jerusalém mal tinha compreendido o que estava acontecendo e já enviou reforço missional. E não enviou qualquer um. A igreja de Jerusalém pensou assim: o que é que nós temos de melhor aqui? O que é que nós temos de melhor aqui é Barnabé. Então é Barnabé que vai. E não tinha gente falando assim: mas se Barnabé for, a gente fica sem Barnabé. Porque o importante era ser missional. O importante era ver onde o Espírito estava se movendo e enviar reforços para onde o Espírito estava se movendo e fazer parte do que Deus estava realizando na face da terra. Essa é uma igreja que há pouco tempo estava criticando o movimento aos gentios e agora está enviando reforços aos gentios. Um dos grandes perigos de uma igreja local é o acomodamento. Uma igreja sem o profundo senso de missão, cedo ou tarde vai acabar morrendo. Ou pior, não morre, não acaba. Ela morta continua a fazer as suas coisas. O maior perigo da igreja é ela morta continuar a cultuar. Ela é morta continuar a se reunir. Vira quase que um Walking Dead espiritual, um monte de zumbi tentando passar zumbizice para outros. Porque dependendo, inclusive, da igreja que a pessoa resolve isso, você tem que falar: não, vai não. Fica em casa, vai passar um negócio tão legal no Fantástico. Vai passar sobre a procriação das baleias no Mar do Alasca. Nossa, é imperdível. Cuidado com o acomodamento. Se você perdeu o senso da urgência da missão, se nós perdemos isso, nós precisamos também nos converter do nosso pecado da omissão.
Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha o que acontece. A igreja está começando, o pessoal nota, esse pessoal tem que ser abençoado, o evangelho de Jesus está chegando. E eles conseguiram reunir uma equipe de 2 pastores, Barnabé e Saulo. Tá bom ou quer mais? Financiados pelas outras igrejas. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E essa informação é importante porque a gente já disse isso várias vezes e eu quero lembrar você. A palavra cristão significa pequeno Cristo. E originalmente não era um elogio, era meio que um xingamento. Só que foi assim, alguém chegou para algum crente daquela época, um discípulo de Jesus, e falou assim, nossa, você parece tanto com esse tal Jesus aí, que sabe o que você é? Você é um cristozinho. E a palavra era cristão. Agora imagina esse cara chegou na reunião da igreja domingo e falou assim, gente, vocês não sabem do que me xingaram essa semana. Xingaram do quê? Falaram que eu sou um cristozinho. Mas por que falaram? Não, a galera falou que eu pareço tanto com Jesus, que eu sou um mini Jesus. Um mini Jesus, um cristozinho. Aí um olhou para o outro e falou, oi, é isso aí que nós é. Mas é claro que diante desse texto fica uma pergunta. Se nós morássemos em Antioquia, século I, a igreja seria chamada de cristã? Alguém tem motivos para chamar você de cristão, considerando que a palavra cristão significa um pequeno Cristo? Quem aqui seria xingado desse nome? Quem aqui seria acusado desse nome? Eu mesmo cresci numa cultura em que as pessoas diziam assim, nossa, essa pessoa nem é cristã, mas é melhor que nós. E as pessoas diziam isso e a vida continuava. É sério. E tem mais. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Estava todo mundo indo para Antioquia. É interessante como esse pessoal quer estar no movimento do Espírito. Às vezes, as coisas das quais nós fugimos a vida inteira, eles ficaram sabendo que o Espírito estava se movendo em Antioquia, foi todo mundo para lá. Foi Saulo, foi Barnabé, foi um monte de profeta. E um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Isso é importante porque culturalmente, historicamente falando, sempre as igrejas que mais abençoaram o reino financeiramente não eram ricas, eram pobres. Em outros lugares do livro de Atos, Paulo vai dizer isso. Vocês superaram a generosidade de muita gente que podia ser generosa e não foi. Isso é importante para nós que somos uma igreja não muito grande no interior de um país em crise financeira. Porque às vezes nós usamos essa desculpa para dizer que nós não podemos ser generosos e não conseguimos ser generosos porque estamos numa crise. Eu quero garantir para você uma coisa. Esse pessoal aqui não tinha nem de longe a condição financeira que nós temos e abençoaram o reino de Deus. Porque a generosidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que nós temos sobrando. Tem a ver com o tanto que nós queremos abrir mão do nosso próprio conforto para abençoar a igreja de Jesus. A generosidade não tem a ver com plantar prosperidade. Porque generosidade é melhor que prosperidade. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de entrar numa casa próspera, mas não generosa. Você entra e você tem acesso a tudo que há de melhor. E você pensa, eu não vejo a hora de sair daqui. Quem aqui, às vezes, tem a oportunidade de estar nos melhores lugares, nos mais chiques lugares, sabem que, às vezes, não tem generosidade, tem esbanjamento. E esbanjamento é diferente de generosidade.
Porque a generosidade tem a ver com o desejo de um coração bondoso. O esbanjamento tem a ver com a necessidade de mostrar-se bom e mostrar-se rico. Cuidado com isso. Cuidado com pessoas esbanjadoras. Pessoas que precisam demonstrar o quanto tem de dinheiro para referendar o que são. Porque quem precisa de dinheiro para referendar o que é, porque não é. E tenta comprar você. Lugares não generosos nos compram, mas nós às vezes temos a oportunidade graciosa da parte de Deus de ir para os lugares mais humildes do mundo, onde nós somos lavados pela generosidade de quem nos recebe. Uma das grandes bênçãos que Deus tem me dado, essa igreja tem dado a mim a oportunidade de ter uma liberdade na agenda que faz com que eu possa viajar para alguns lugares. E Deus tem me abençoado com isso, em poder estar em alguns lugares onde a generosidade é algo marcante, mesmo no chão batido. Sabe aqueles lugares em que você vai e quem aqui já passou por isso sabe? Você vai tomar um café e de repente você nota que você é a única pessoa da casa que está tomando café no único copo da casa. Não sei quantos aqui já tiveram a experiência de tomar o café da manhã. E quando você está tomando o café da manhã, você olha para os filhos que estão ali olhando para você. Porque como você é o de fora, e você é um servo de Deus, os pais disseram assim: vocês só comem, meus filhos, se sobrar. E eles não estão tristes por fazer isso. Eles estão felizes. E você diz: meu Deus, isso é insano. Quando depois de dormir mal, porque você dormiu num colchão ruim, que não era um colchão de molas ensacadas, bambu vindo da Indonésia, você dormiu num colchão, e aí no segundo dia, quando você vai conhecer a casa, você descobre que deram para você o único colchão da casa. E você simplesmente diz: Pai, me perdoa, porque eu estou em pecado. Eu me lembro da história escrita pelo pastor Craig Groeschel, dizendo de quando eles foram fazer uma viagem missionária na América Central. E eles foram a um país da América Central e foram visitar uma comunidade carente. E o Craig Groeschel dizia que ele entrou na casa de uma senhora, eles iam almoçar ali. E ela serviu um caldo que não era uma sopa, era uma água suja, e com um pedaço de carne no meio do prato. Mas ele disse que aquele pedaço de carne tinha muito mais sebo do que carne. De uma tal forma que você tinha que ficar caçando a carne no meio do sebo. E ele dizia que ele comeu aquilo com muito nojo. Ele comeu aquilo com muito sofrimento. E a pessoa que estava com ele notou aquilo. Quando eles entraram no carro para ir embora, a pessoa, antes de levá-lo para onde ele ia ficar, disse assim: pastor, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não sei se você notou, pastor, mas a única pessoa que tinha carne no prato era você. E ele não tinha notado isso. Mas quando a pessoa disse isso, ele se lembrou que todas as pessoas da casa e todos os que estavam ali só tinham a água para comer. Só ele tinha a carne. E ele disse assim: pastor, sabe por que isso? Porque quando nós fizemos o planejamento da viagem, nós comunicamos essa irmã, que é uma das irmãs mais queridas da igreja, que o Senhor vai pregar, que ela iria receber um pastor na casa dela. E ela ficou tão feliz de saber que iria receber um pastor na casa dela, que ela economizou 3 meses para comprar aquele pedaço de carne, que provavelmente ela não come há mais de ano. Ela estava feliz ao ver você comer aquilo, e você estava com nojo. Você, pastor, está em pecado, você precisa se arrepender. Generosidade. A gente não tem desculpa para ser uma igreja no interior do estado aqui no Brasil e a crise financeira para não sermos generosos. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa em não podermos financiar a plantação de igreja por não termos dinheiro. Porque se há uma coisa que qualquer igreja tem, é dinheiro. Afinal, nós somos servos de Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata.
O problema é que a desgraça da porcaria da teologia da prosperidade fez tanto mal em nosso país que hoje a gente fica cheio de dedos para falar em dinheiro. E a gente se esquece que há mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro e falam sobre o dinheiro ligado à generosidade. Se a Bíblia fala sobre um assunto, é porque esse assunto é importante. E nós precisamos converter o nosso coração a Deus e desconverter a Mamon, que tanto a nossa cultura quanto a teologia da prosperidade tentam nos colocar diante dele para servir a Mamon e nos prostrar diante de Mamon. Não é verdade que às vezes só falta converter o nosso bolso. Porque nunca em nenhum momento só falta converter o nosso bolso. Porque se nós não temos o nosso bolso convertido, nós não temos o nosso coração convertido. Porque Jesus diz, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro. Essa história de que só falta converter o bolso é conversa para boi dormir. É conversa de desconversão. Esse pessoal aqui não tem nem perto o que nós temos. E eles estão sendo generosos, plantando generosidade e colhendo generosidade, crendo que Deus é o sustentador de todas as coisas e sustenta a igreja dele e sustenta os filhos dele e as filhas dele, e assim será até o último dia. Deus é o nosso sustentador e nós confiamos nele. Você não precisa abrir mão do que Deus estabeleceu para você em qualquer área da vida para ter money. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Nós somos servos daquele que é o Senhor dos dias e das eras. O tempo tem a ver com a vida que nós vivemos para Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez. Nós vamos comer e nos alegrar nele, sabendo que o Senhor nos sustenta e vai nos sustentar amanhã. Nós podemos assumir a bênção da generosidade como a igreja fez em todos os capítulos de Atos. Todos. Sabendo que amanhã é segunda-feira. Mas será que Deus sabe que amanhã é segunda-feira? Sabendo que você vai trabalhar amanhã, mas será que Deus sabe que você vai trabalhar amanhã? Sabendo que tem boleto para pagar, mas será que Deus sabe que tem boleto para pagar? O problema é que nós também não fazemos planejamento financeiro pensando em sermos generosos. Pensando em quanto nós podemos investir no reino para que igrejas sejam plantadas, para que pessoas sejam alcançadas e para que o reino de Deus seja rico em generosidade como reflexo do coração de Deus que entregou tudo. A Bíblia diz um dos versículos mais famosos da Bíblia, João 3,16, eu quero convidar você a recitar comigo João 3,16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. E deu o quê? Não deu mixaria. Não deu o que estava sobrando. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o que ele tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe para que através de nós, em Piracicaba, muitas igrejas sejam plantadas ao redor do mundo. Em nosso país, em lugares onde as pessoas passam fome, e a igreja pode chegar e abençoar com o Evangelho de Jesus e com a consequência do Evangelho de Jesus, estabelecendo políticas e um relacionamento ético, moral, saudável entre pessoas, entre políticas públicas, a igreja transformando a cidade para a glória de Jesus e mudando o visual da cidade e realidade de pessoas, como acontece em toda a história, como acontece em todo mundo, e nós queremos que aconteça em nós e através de nós também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor toque o nosso coração de maneira profunda para que nós sejamos generosos como o nosso Deus é generoso. Nós queremos ser generosos porque o nosso Deus é generoso, porque doou tudo que tinha. E isso eu preciso dizer antes de encerrar essa mensagem. Não é barganha. Porque só há uma coisa que o Evangelho promete quando nós fazemos isso. A bênção de sabermos que fomos generosos. A bênção de colocar a cabeça no travesseiro à noite e poder dizer, eu abençoei o reino. E abençoar o reino é um privilégio, porque Deus podia fazer reino sem nós. Que Deus os abençoe.
Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos dê a força para viver para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.